Muito estimado Padre Hennifer, nosso pároco e catequista destes nossos irmãos que hoje receberão o sacramento do Crisma. Queridas irmãs Ravasco, conselhos, lideranças, devotos de Nossa Senhora das Graças, que durante esses dias viverão esta piedade mariana. Permita-me apenas um recado às pessoas que retransmitem as nossas homilias. Não se permite dar título à homilia, nem tampouco picotar a homilia, tirar pedaços da homilia e colocar títulos fantasiosos para chamar a atenção. Coloca lá a homilia de Dom Adair José Guimarães e a data. Se quiser colocar a missa de Cristo Rei, missa de Crisma, missa de Nossa Senhora, não tem problema. O que eu não admito é que as minhas homilias sejam cortadas e recebam títulos para chamar a atenção em razão da monetização, não em razão da evangelização. Agradeço a todos que estão publicando na íntegra as nossas homilias, sem fazer cortes e nem dar títulos fantasiosos, chamativos, descontextualizando a nossa fala. Isso é muito grave. Por isso que todos que estão fazendo assim, nós estamos denunciando, e aqueles que reincidir, nós vamos derrubar o canal. Infelizmente, nós temos que tomar estas decisões. A novena de Nossa Senhora das Graças é uma oportunidade belíssima para que o nosso coração tome esse perfil piedoso de Nossa Senhora. Uma novena bem feita, com carinho, com oração, traz de Deus, do coração de Deus, inúmeras graças para o devoto, sua família, seus trabalhos, suas atividades. São Bernardo de Claraval, século XII, XIII, nos ensina que não há notícia de quem tenha recorrido à Mãe de Deus e não tenha sido atendido. Às vezes nós não recebemos aquela graça que nós pedimos, porque ela não agradava a Deus. Mas Nossa Senhora traz outras graças, seja para a gente, seja para a família. Nunca ficamos sozinhos, sem as bênçãos de Deus pelas mãos de Nossa Senhora, quando nós pedimos a ela a sua intercessão com muita fé. Eu quis celebrar hoje esta missa votiva de Nossa Senhora com o título Mãe do Belo Amor. Este amor é Cristo, tão belo. O Senhor Jesus é tudo. Quem tem nosso Senhor em conta como seu Rei, como seu Senhor, tem a beleza do Pai no coração. O Senhor Jesus é algo tão maravilhoso na nossa vida que as pessoas que fazem a experiência do seu Espírito se tornam outras pessoas, novas. Onde Jesus entra na nossa vida, nós experimentamos a vida nova. Pois Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Passados estes 2000 anos da sua encarnação no seio de Nossa Senhora, da sua vida entre nós, da sua entrega, da sua paixão, da sua morte, sua ressurreição e do cumprimento da promessa de que enviaria o Espírito Santo para não nos deixar órfãos, nós só temos a contemplar
as belezas do Senhor. Almas regeneradas, almas curadas, jovens que deixam as drogas, o caminho mais horrível, por uma escolha errada, porque encontrou Jesus. O pai de família alcoólatra, jogado pelo chão por causa do alcoolismo, que causa tantos vexames à família, tanta dor ao coração dos seus pais, dos filhos. Eu me lembro de uma filha que dava seu testemunho num encontro da cura do seu pai que estava ali à frente. E ela dizia: meu pai chegou ao fundo do poço do alcoolismo. Minha mãe se cansou. E numa certa noite, a mais de 3 horas da manhã, chovia. O telefone tocou. Era alguém de um bar que dizia: olha, nós queremos fechar o bar, mas o seu pai está aqui caído. A mãe disse: eu não aguento mais, não darei mais nenhum passo. Os outros irmãos também não. E ela olhou para a imagem de Nossa Senhora no seu quarto, pegou o seu terço, o guarda-chuva e saiu, sozinha, na madrugada de uma noite fria e chuvosa, até aquele bar. E ali estava seu pai. E ela disse: eu coloquei o terço de Nossa Senhora na sua fronte. Pedi à Virgem Maria que o levantasse. E rezei a Salve Rainha. E ele começou a movimentar, e eu o tirei para fora do bar. As portas cerraram atrás de mim. Porque é assim, o dono do bar que vende a bebida e que as pessoas ficam ali bêbadas, ele não tem compromisso com o fracasso dessas almas. E ela ficou ali com o pai, rezou o rosário, e o pai meio acordado e tonto. Quando o sol já começava a raiar, ela conseguiu levantá-lo e levou-o para casa. E naquele dia ela disse: eu sou filha de Nossa Senhora. Nossa Senhora, minha mãe, a mãe do céu, vai curar meu pai. Ela vai trazer de Deus o presente da cura para o meu pai. E ela começou a fazer novenas, a insistir com o pai para rezar o terço com ela. E aconteceu um encontro de homens na paróquia. Com muita dificuldade, aquela filha tão carinhosa, tão cheia de Nossa Senhora e marcada pelo amor de Jesus, levou o pai para o encontro dos homens. Eram mais de 400. Um encontro querigmático de final de semana, com pregações bonitas, momentos marianos, adoração ao Santíssimo Sacramento, testemunhos. Um encontro muito bonito, muito ungido. E aquele homem que chegou ficou lá atrás, arrependido porque veio, sentia no coração o remorso e o arrependimento de estar ali. Ele olhava aquele povo, ele não conhecia ninguém, porque os seus conhecidos eram os falsos amigos da bebida. Ali estavam outros homens. No segundo dia, ele já sentou no meio da assembleia. E no último dia, ele já estava na segunda fileira dos bancos, emocionado, orando, recebeu a força do Espírito Santo. E ele testemunhava depois que saiu de dentro dele como que um tição morto. Esses tição que a gente usa no borraio do fogão e depois joga água nele para apagar, aquele tição morto, sem fogo, cheio de carvão. Eles que sentiu algo nessa imagem, que saiu de dentro dele.
e outra pessoa ele se tornou naquele momento. E naquela noite tão bonita do segundo dia, as esposas vieram. Uma dinâmica bonita que eles fazem até hoje naquele encontro de homens. Então as esposas entraram, aqueles que não tinham esposa, vinha a mãe ou a irmã, com rosas e águas perfumadas para lavar as mãos daqueles homens. E quando a sua esposa, com aquele jarro cheio de rosas e água perfumada, chegou, ele assustou, porque todos os homens estavam de cabeça baixa orando num momento profundo, e as mulheres entraram descalças, silenciosas, e se postraram diante dos seus esposos, dos seus filhos, dos seus irmãos, para essa dinâmica. E ele testemunhava ali o fedor da cachaça, o fedor do vício, o asco do boteco, sujo e triste, saiu. E o perfume de Nossa Senhora entrou. Porque aquele momento era um momento de Nossa Senhora, um momento mariano, em que uma mulher fora pregar aos homens sobre Nossa Senhora. E aquele homem hoje é ministro da comunhão. Depois de mais de 15 anos caído na sarjeta das drogas, graças à intercessão de Nossa Senhora. No dia do casamento daquela filha, tão amada, tão querida, ela arrumou um terno bonito para o pai levá-la ao altar. E no final ela pediu ao padre e queria dar uma palavra. E ela dizia que o presente mais bonito do casamento dela era seu pai ali, sóbrio, depois de mais de 5 anos curado do alcoolismo, e ela oferecera um terço de cristal ao pai, para que agora ela, saindo da casa do pai, ele nunca a esquecesse quando visse o terço de cristal, que representa a beleza e a bondade de Nossa Senhora. A Virgem Maria é a Senhora das Graças, porque ela atrai do coração de Deus a nós as bênçãos que nós precisamos para o nosso caminhar com Cristo nesse mundo e para a nossa salvação eterna. O maior gesto de Deus, a maior grandeza de Deus manifesta neste mundo, foi a que ouvimos neste Evangelho de Lucas, que relata o momento em que Nossa Senhora recebe a embaixada do anjo Gabriel. Ele anuncia que será a mãe do Cristo. E Nossa Senhora fica cheia do Espírito Santo. Ela diz sim, e o Verbo se encarna no seu seio, e o anjo afasta de Maria. Porque ali agora não precisa mais do anjo. Ela é anjo, que traz no seu seio Cristo, o Rei das Nações, para ser entregue à humanidade como o maior presente do Pai, para arrancar a humanidade dos estertores do pecado, das misérias e da condenação. A Virgem Maria, ela participa nesse mistério redentor de Cristo em favor da humanidade. Fora escolhida pelo Pai desde todo sempre como a Imaculada, a Virgem, preservada do pecado original. Nossa Senhora é tota pulcra, é toda pura. Ela não conheceu a nódoa, a ferrugem, a sujeira, a imundície do pecado. A Virgem Maria é pura. Pura deveria ser a mãe do Cristo. Puro o seu ventre, que abrigaria nosso Senhor
durante todo o período da sua gestação como homem. E naquele corpo que crescia estava o Espírito Divino. Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nossa Senhora derrama o amor do seu coração neste mundo. Ao dar à luz nosso Senhor, ela se revela a todos nós. Theotokos, Mãe de Deus, a Mãe do belo amor. Nosso Senhor, o amor do Pai, a beleza infinita do Pai. É este amor que nós devemos tomar posse no nosso coração e nunca apartar dele. Nunca. Cristo é tudo. Quando nós entramos na igreja, geralmente o crucifixo fica atrás do altar, como deve, no centro. Porque nosso Senhor é o centro da vida do cristão. A nossa alegria não está neste mundo, mas naquela que virá como promessa de eternidade de Jesus. É belo ser cristão, porque você tem o belo amor como marca do seu batismo. O cristão está no mundo, mas não é do mundo. O cristão tem os pés na terra, mas o seu coração já está no céu com Deus. Por isso, meus irmãos, o cristão não se conforma com as coisas do mundo. O cristão não tem mestre neste mundo, porque o seu mestre é Cristo, a quem ele escuta com toda pureza de alma. E quando, meus irmãos, nossos ouvidos parecer surdos e sujos, e o nosso coração fechado em relação a Cristo, é preciso a confissão, o arrependimento dos pecados, a emenda de vida, porque nosso Senhor inaugura na nossa vida a vida nova, a vida da graça. E Nossa Senhora é a Senhora das graças, porque essa graça é o Espírito do ressuscitado que habita em nós. A graça de Deus é o Espírito que brota do coração do Pai e do coração do Filho para os nossos corações. Daí, nós sermos chamados a viver uma vida na graça, uma vida no Espírito. É este o convite que Deus faz nesta noite para vocês que vão receber o sacramento da Crisma. Espírito Santo é a graça do Pai e do Filho derramada em nós. O Espírito Santo é esplêndido, é o esplendor do amor, do mais belo amor do Cristo e do Pai, que vai nos tangendo nesta vida, nos livrando da carnalidade, nos ajudando a fechar os nossos ouvidos à voz do estranho, a abrir o nosso coração ao sacrossanto coração de Cristo. Este é o programa de Deus para nós. A gente vive esse tempo obscuro, um tempo estranho, esquisito. E está vindo esta nuvem escura da nova ordem mundial. Esse fenômeno ateu que brota do coração de homens inteligentes, mas que querem dominar o mundo, controlar a humanidade, estabelecer um sistema sarcástico em que as pessoas são tratadas como gado, marcado. Que tristeza! A nova ordem, ela é pagã. Ela não crê em Deus. Ela crê que os homens não precisam de Deus. E usam agora a pandemia para dizer: vejam, vocês ficaram tanto tempo sem ir à igreja. Não fez falta. Não precisa o ser humano ir para a igreja. Não precisa você ter fé. Você tem que
aproveitar a sua vida. Viver não na graça, mas viver na fantasia dos seus prazeres passageiros, e não deixa nada de bom no coração da pessoa humana. O que o pecado pode deixar de bom em nós? Nada. Senão o arruinamento espiritual. Então nós, como cristãos, queremos dizer sim a Cristo, não ao comunismo, não à ordem mundial, não a esse paganismo estranho que nós estamos vivendo. Nós queremos dizer sim aos valores da nossa fé, aos valores da família, os casais tendo os filhos que Deus lhes der, educando-os no amor e na fé, vivendo a moral cristã católica, fugindo às ocasiões do mal. Nós somos cristãos, não somos melhores do que ninguém, mas nós temos que ser diferentes porque nós temos o Espírito Santo, nós temos o amor da Virgem Maria em nós, isso basta. Nós somos o povo da nova e eterna aliança, o povo de Cristo, resgatado, curado e libertado no altar da cruz do Calvário. Sacrifício de amor e de restauração, que atualiza e se renova no altar da Santa Missa. A missa é Cristo que se nos dá no sacrifício do altar para nos santificar e nos dar o caminho da bênção e da santidade. Todos nós, meus irmãos, cheios de Deus, precisamos testemunhar este amor. É o Espírito Santo que faz isso. Quando nós recebemos a crisma, é para esse testemunho. Viver como Jesus viveu, amar como Ele amou, olhar o mundo como Jesus olhou, sonhar como Jesus sonhou, sentir como Jesus sentiu, como canta o Padre Zezinho. E nesse trieiro, meus irmãos, com Cristo, carregando nossas cruzes, imitemos Maria, a mãe do belo amor. A mãe que ama seus filhos, que somos nós. A mãe que intercede por nós, para que nós sejamos uma igreja viva, não uma igreja morta. Uma igreja que adora, uma igreja que confessa, uma igreja que louva, uma igreja que ama o próximo, sem ideologia, uma igreja que cuida daqueles que sofrem, sem ideologia. Querem nos roubar a igreja. A nova ordem quer fazer isso. Ela entra dentro da igreja para modificar a igreja. Mas nós, batizados, enxertados pela graça do batismo no tronco da videira que é Cristo, nós vamos fazer acontecer até a volta dele a igreja que ele deixou como ele quis. A igreja existe para evangelizar, para santificar as almas, para nos levar ao céu. A igreja não é um partido político, não é uma ONG, não é um serviço social. A igreja é a dispensadora do mistério que salva e que a mãe do belo amor entregou para nós. A igreja, meus irmãos, ela é vivamente a epifania do ressuscitado. O católico deve trazer no seu coração uma grande alegria de pertencer ao redil de Cristo, de ser discípulo, missionário de Cristo, de não conformar sua vida com o mundo, com as coisas mundanas, de não expor a sua vida para o mundo, inclusive o seu corpo, mas de viver a santidade, o amor e a pureza da Santíssima Virgem. E ela, representada nessa belíssima imagem, como nossa padroeira da paróquia de Alto Paraíso, Goiás, possa com suas mãos estendidas derramar na sua vida a graça que você precisa.
Na sua família, as graças que sua família precisa. Na nossa igreja, as graças que nós precisamos para que os sacerdotes sejam santos, as religiosas também, o povo de Deus, as nossas crianças puras, sem a maldade dos adultos, os nossos jovens puros, sem a malícia da mídia podre e de tantas misérias deste mundo. E assim, uma comunidade viva, que louva e adora a Deus, vai caminhar rumo ao céu, onde teremos o cumprimento da promessa de Deus. Que ela, nossa mãe, nos ajude, hoje e sempre. Amém.